Para falar de agronegócio, a gente também tem que voltar um pouquinho no tempo, até a década de 50, né? Precisamente em 1954, né, lá nos Estados Unidos, quando os professores John Davis e Ray Goodberg, eles foram contratados pelo governo americano para fazer uma consultoria sobre laranja, né? Então, foi verificado que houve uma alteração assim, na agricultura. Uma agricultura que era mais rudimentar para uma agricultura mais tecnificada, devido à Revolução Industrial, né, pós-guerra. Então, agronegócio nada mais é do que transações comerciais que acontecem dentro de todas as atividades ligadas ao setor agrário, agropecuário, né? Então, o prefixo agro, né, com negócios, que vem do termo em inglês agribusiness. Então, a partir desse estudo americano, foi feita uma análise com a laranja e diagnósticos, e a partir daí surgiu o termo agronegócio. Como o agronegócio ele inclui todas as atividades, todas mesmo, que estão emaranhadas em uma determinada atividade agropecuária, tanto de origem animal como de origem vegetal. Então, se eu vou lá no supermercado e compro um iogurte, tá? Então, muitas vezes o consumidor compra aquele iogurte, mas ele não sabe a história desse produto, né? Então, ele faz parte de uma cadeia produtiva do leite, o iogurte. Então, a gente divide o agronegócio em 3 grandes blocos: o antes da porteira, o dentro da porteira e o pós-porteira. O dentro da porteira seria a propriedade rural, né? Então, a gente precisa conhecer todo o percurso que um produto passou até chegar na mão do consumidor. Então, isso é cadeia produtiva. E, resumindo, o agronegócio é o estudo coletivo de todas as cadeias produtivas de origem animal e vegetal, sendo que nós podemos estudar a cadeia produtiva localmente, no município, no estado, no país ou no mundo, né? Então, eu posso delimitar esse estudo de acordo com aquilo que eu quero, né? Por exemplo, se nós estamos em Lagoa Seca, Paraíba, e eu quero estudar a cadeia produtiva do leite bovino aqui em Lagoa Seca, eu vou fazer um estudo voltado para isso. Então, eu começo dentro da propriedade, identificando quem são os criadores de bovinos leiteiros, né? Então, por isso que é importante não esquecer, sempre que se fala de agronegócio, lembrar das cadeias produtivas de origem animal e vegetal. Trazendo um pouco de Brasil, na década de 80 foi quando começou mais a gente falar mais de agronegócio aqui, com outros nomes, né? Complexo agroindustrial, né? Aqui na Paraíba, a gente vê que nós temos uma diversidade de agronegócio, né? Nós temos agronegócio com a monocultura, né? Na área de fruticultura, na área de criação de caprinos, né? De bovinos. Temos também a questão aqui na nossa região do agronegócio ligado à agricultura familiar, principalmente com produtos hortifrutigranjeiros, né? Então, eu percebo que a questão da agricultura familiar está bem mais organizada, né? E por trás disso eu sei que tem uma metodologia de cadeia produtiva que está sendo implantada, né? Em termos percentuais numéricos, no momento eu não tenho aqui, né? Mas eu percebo que alguns gargalos, como, por exemplo, fruticultura irrigada, onde a gente não tinha água, que começou a ter, até com a transposição do Rio São Francisco, também já está começando a melhorar essa questão dos pequenos irrigantes que moram às margens do canal, né? Para falar sobre isso, a gente tem que voltar no início do século XX, né, com a questão do pós-guerra, da Revolução Verde, né, dos interesses. Por exemplo, a gente sabe que muitos produtos que foram utilizados na guerra, que sobraram, digamos assim, né, eles foram utilizados para a produção de agrotóxicos, né, no mundo inteiro. Então, houve mais, digamos assim, políticas públicas inicialmente mais voltadas para o grande agronegócio,
né, da monocultura, das multinacionais. Então, muitas vezes esse termo ele foi, por causa disso, do que aconteceu no início, né, houve uma exclusão da agricultura familiar, de muitas áreas que não foram assistidas com políticas públicas. Isso fez com que o termo agronegócio, a gente sofra com um preconceito com o termo, como um termo pejorativo, mas eu procuro desmistificar isso, né, usar o termo como um termo técnico. E, a nível federal, eu tenho percebido o seguinte, que nos últimos anos tem surgido políticas dentro do Ministério da Agricultura, por exemplo, né, dentro de outros ministérios, com relação a dar mais oportunidade para a agricultura familiar, né? A gente vê que surgiu o selo de orgânico dos produtos da agricultura familiar, né? Outras formas de certificação, valorizando também o agricultor. Então, a gente sabe que tem as bancadas que defendem mais o grande proprietário rural, mas também eu já percebo que tem aquela bancada que está defendendo mais o pequeno produtor, e esse que é quem alimenta o brasileiro, né? Porque normalmente as grandes produções, praticamente 90% é para exportação, né? Não ficando aqui no nosso país. Eu sou especialista na época que, por exemplo, aqui no nosso campus não existia o curso de agroecologia, né? Me especializei em agribusiness, em agronegócio, no início da década de 90. Então, uma coisa que eu percebi desde aquela época é que nós não conhecemos as nossas cadeias produtivas. Então, nós conhecemos ela fragmentada. Então, esse diagnóstico é extremamente importante para as políticas públicas do nosso país, do nosso estado, do nosso município, porque nós vamos ter uma realidade do que está acontecendo de fato com ela. Então, a partir desse diagnóstico, a gente pode usar a ferramenta de gestão, como a análise SWOT, que vulgarmente chamada de FOFA, né, que a gente vai identificar os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças que estão acontecendo dentro de determinada cadeia produtiva, começando essa análise com o agricultor, com os produtores. Por exemplo, na década de 90, nós fizemos um estudo sobre a bataticultura aqui no estado da Paraíba, né, a chamada vulgarmente batata inglesa, e não se sabia direito sobre esse setor. Então a gente fez um estudo, identificamos que na época tinha 600 produtores, que o principal problema era a batata semente, era o principal ponto fraco deles e o maior custo de produção. Então, eu vejo como uma coisa importante para a nossa agropecuária paraibana sempre colocar essa questão de análise de cadeias produtivas, esse diagnóstico como uma ferramenta para nortear tanto a questão da agropecuária como também das políticas públicas, né? Dos três setores da cadeia, o antes da porteira, o dentro da porteira e o pós-porteira. E no antes da porteira está a universidade, né? Está a questão do crédito, né? Está a questão da assistência técnica, né? Dentro da propriedade está a questão dos plantios e as colheitas. E o pós-porteiro está essa questão de quê? De comercialização, distribuição, a questão do consumo, não é? Porque muitas vezes a gente quer colocar um produto no mercado sem estudar o consumidor, que ele, digamos assim, é o ator principal de tudo, né? Porque é ele quem tem que ter um desejo de adquirir aquele produto e consumir, né? Eu acredito que tem um pouco de desinformação, porque sabemos que houve uma exclusão sim, mas a gente tem que usar o termo técnico para o nosso favor, né? Então, se eu tenho uma oposição ao termo agronegócio, eu estou dificultando a própria agricultura familiar, porque a gente pode fazer as adaptações perfeitamente do agronegócio para a agricultura familiar, para uma agricultura limpa. Inclusive, na minha visão, essa postura vai fazer com que ela apareça mais, a agricultura familiar, a agricultura limpa, uma agricultura que valorize
o que nós temos de má sorte na Paraíba, que é a agricultura familiar.